Vamos ver um de Hamlet ARL. Eu nunca vou saber o que é esse ARL. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio que foi muito pedido aqui nesse canal. Na verdade, o mais pedido até agora, que é a história já mais vendida de Família Dinossauro. O episódio que fala sobre crença, religião, o sentido da vida. O episódio que critica as religiões, o Estado, o capitalismo, enfim, o modus operandi da sociedade como um todo. Sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com um Dino contando uma história pro Baby dormir, só que ele é uma criança insuportável que nunca deixa os pais em paz. E fica acordado. Ele tá nessa fase de fazer pergunta e ficar perguntando o porquê das coisas. Então, ele passa a perguntar de onde foi que ele veio. Logo em seguida, pergunta de novo de onde veio o ovo e de onde vêm as mamães e os papais. E de onde veio a primeira mamãe e os papais. Eles vieram, eu sei lá! No dia seguinte, o Dino, o pai dele, reflete com os amigos dele, falando que nunca tinha pensado sobre de onde veio e de qual seria o propósito dos dinossauros naquele planeta. Essa é uma questão que fica até hoje, né? Qual que é o propósito dos dinossauros? Deixar de existir depois de um tempo. Uma pedrinha cai e passa. Pum! Agora ele é só um e todo mundo morre. Eles já foram extintos e não houve nenhum propósito ou sentido aparente em sua existência, me levando a crer que não tinham um propósito além de viverem suas vidas de dinossauros comendo frutas e caçando outros animais. Mas essa discussão aí a gente... Um gatinho com melancia, velho. Estende pra mais tarde. Eles começam a se perguntar a ponto de se questionar a sua própria existência. Algo muito parecido com o que Descartes fez, onde ele chegou à conclusão de que a única coisa que não podia questionar era seu próprio pensamento, porque isso fazia dele um ser existindo. Se começa a questionar a existência de rosquinhas, todo o resto desmorona! Esse é um dos principais caminhos para chegar ao niilismo e para questionar os valores do mundo, que é justamente pensar sobre a existência e o seu sentido, te levando a ver que existem mais coisas que você não sabe do que coisas que você sabe. Pensamento resumido na frase de Sócrates, só sei que nada sei. Só que o chefe deles interrompe o pensamento perguntando por que eles não estão trabalhando. Essa série tem ideias bem progressistas, por mais que hoje em dia tenham muitas pessoas com medo dessa palavra, mas isso indica que eles reconhecem como a tradição pode atrapalhar a vida humana. Por exemplo, o Dino pergunta como eles podem trabalhar se nem sequer sabem se existem. E a primeira resposta do chefe é que eles existem para cortar árvores, indicando a alienação do proletário, que não sabe o seu propósito de trabalho. E muito mais profundamente... Ou então simplesmente não se importa, né? Ele não importa se você existe, se você quer existir, se você pensa. Simplesmente trabalhe e me renda o dinheiro. E eu bati no microfone. Desconhece o propósito de sua existência. Porém, até o chefe reconhece que, ao se questionar sobre as coisas, ele chega a uma conclusão semelhante que a gente vê em Clube da Luta, de trabalhar para comprar coisas das quais você não precisa, para daí trabalhar mais para comprar outras coisas e assim vai eternamente. Logo após isso, eles surtam e entram em estado de niilismo existencial quando não reconhecem propósito nenhum começo. Após isso, a mãe também começa a se questionar enquanto o Baby pede comida. Isso me lembra a filosofia de Voltaire em um livro chamado Cândido e o Otimismo, onde o Cândido passa por diversas desaventuras em sua vida e reflete sobre todas elas. Só que ao final ele percebe que não quer mais pensar sobre as coisas e só trabalha para se distrair. Muito semelhante ao Baby nesse episódio, que começou a fazer as perguntas. Ainda não sabe sobre as respostas, mas ele só pensa em comer, tanto porque ele tá com fome, quanto para fugir das perguntas que não o deixam dormir em paz. Sinceramente, na verdade, o Baby é o que mais dorme em paz ali. Apesar dele fazer as perguntas, ele consegue conviver com elas, sendo um exemplo a ser seguido. A Charlene chega em casa dizendo que o Bob fez essas perguntas em sala de aula. Isso fez com que fechassem a escola por entrarem em desespero por não terem as respostas. Se não fosse essa sensação chata de que a vida é vazia e sem sentido. Em filosofia, isso é chamado de angústia existencial, termo cunhado pelo Soren Kierkegaard, o filósofo que eu tive muito pouco contato ainda, mas essa angústia se resume em sentir essa dor quase física ou psicológica que te acompanha na vida. Na minha experiência, ela pode aparecer em meio a crises existenciais, e principalmente quando você não sabe a resposta para sua pergunta, e você observa por que existimos? Porque pensamos. Por que batatas são boas de qualquer jeito? porque não tem meios de chegar à resposta para sua pergunta. Eis aí a angústia existencial, quando você tem uma pergunta absolutamente sem resposta. Vocês já viram o que tá acontecendo lá fora? Todo mundo tá discutindo questões existenciais, mas que empolgação!
Literalmente vocês aí nos comentários de todos os vídeos. Ou como os mais velhos gostam de se referir com o objetivo de desprezar as novas gerações, um chofe. A Charlene então se pergunta se não tem algo que os façam parar de pensar, nem que seja por meia hora. A cena corta e a gente vê que eles começam a assistir TV. E apesar da crítica ser válida, eu não acho que a TV é feita exclusivamente para distrair você dessas questões mais existenciais e filosóficas da vida. Acho que ela é simplesmente um aparelho feito para divertir. Não, a televisão, na verdade, ela é essencialmente feita para distrair, ponto. Não tem nada além da ideia de que tá ali para distrair. É isso. A TV tá ali para te distrair. Ponto. Não é da questão existencial. É da vida. Tipo, é te dando um pão em si, um entretenimento, para que você tenha um momento para não pensar. Simplesmente direcionar sua atenção para alguma coisa e essa coisa, às vezes, subliminarmente ditar a sua opinião sobre as coisas. Mas te distraindo como a primeira função. Mas que pode ser usado para alienar. De qualquer forma, toda a rede de entretenimento ajuda a gente a distrair a profunda incerteza que a gente tem da vida. E talvez por isso jogar videogame, perder a vida no TikTok ou assistir BBB. O Felca. Ele escolhe exatamente o Felca para representar o TikTok. Maravilha. Seja divertido, porque no fundo são as únicas coisas que nos fazem se distrair dessa dor no peito e fazem a gente ter algum propósito, nem que seja no instante. Enquanto eles assistem TV, um comunicado aparece com o jornalista entrando em crise existencial e comunicando que o Conselho de Anciãos convocou uma reunião de emergência para analisar uma crise e fazer as pessoas voltarem ao trabalho. O verdadeiro culpado, desde lá no início, é o Baby. Então a cena corta de maneira muito realista e a gente vê os 3 infratores do pensamento presos em frente ao Conselho dos Anciãos. Ou Anciões, vai saber. Isso é típico de quando as pessoas não sabem o que fazer, elas recorrem a argumentos de autoridade, como ocorria antigamente quando o Papa e a Igreja tinham uma forte influência no mundo, e as pessoas ficavam se questionando como seria o mundo sem o Papa. Bom, aí tá o mundo normal. O mundo sem o Papa. Acusados de romper a estrutura social de Pangeia. Essa acusação foi muito semelhante de Sócrates, que foi acusado de corromper a juventude e de ter traído os deuses. É impressionante o quanto um pensamento pode romper todos os valores de uma sociedade. E o mesmo acontece aqui. A pergunta do Baby levou o mundo dos dinossauros ao colapso social e da economia. Os anciãos querem ordem novamente, só que existe um outro filósofo que inventou um método para avaliar valores e crenças. O método genealógico nos faz questionar se tais valores são bons e a quem os interessa manter. Esse método se resume em 3 passos para avaliar um valor, com o intuito de saber se aquele valor é bom e construtivo para a vida ou se ele é destrutivo para a vida. E aproveitando que a gente tá falando sobre coisas construtivas para a vida, o editor do meu canal, o mesmo cara que tá editando esse vídeo aqui agora, lançou um livro chamado Dentes e Garras, A Lenda do Continente. Sério? É um livro de que fantasia bonito. sobre um personagem que consegue ler as emoções dos outros, mas tem um monte de insegurança, e também de uma mulher que usa espada gigante tipo Guts do Berserk e que se transforma em um lagarto. É bom avisar que ele tem um conteúdo um pouco mais pesado, com muita luta, sangue, ossos quebrando, traumas, mas o cara se esforçou pra isso e merece a sua atenção. Então se você se interessou, o link vai estar no comentário fixado pra dar uma chance. Leiam e depois deem uma review pra ele. Lembrando que existem 2 versões, a versão em e-book e a versão física do livro. Os primeiros 50 que comprarem a versão física ganham coisas exclusivas. Agora, voltando pro episódio, vamos pegar de exemplo o que esses anciões querem, que atualmente é a ordem, porque o caos se instaurou. A primeira pergunta é, de onde surgiu esse valor ordem historicamente? E que tipo de pessoa defenderia essa ordem? Bom, aqui tá óbvio que são os anciões que querem defender. Historicamente é difícil chegar a uma conclusão, mas Nietzsche diria que foram os fracos que inventaram esse valor. Afinal de contas, o forte não precisa de ordem, ele pode dominar. Quem precisa de ordem para manter o poder sobre o pé de igualdade dos fortes são os fracos. A segunda etapa é se perguntar se esse valor degenera ou fortalece a vida. Será que a ordem dos anciões vai afetar positivamente ou negativamente a vida dessas pessoas? E a terceira etapa é se perguntar quais são as intenções não declaradas desse valor. Ou seja, por que os anciões querem a ordem? Existe algo que eles não estão dizendo. Será que é realmente só para restaurar a ordem em nome das outras pessoas? Ou será que é pro Estado voltar a ter força e eles serem fortalecidos e favorecidos com essa força? Bom, com o método genealógico é possível avaliar qualquer tipo de moral ou valor. Na minha opinião, a pergunta mais importante a se fazer é: a quem interessa esse valor? A criança tem que pagar por seu crime. Por quê? Porque isso é justiça. Por quê? O Baby faz um método genealógico de uma maneira bem mais simplificada. Ele resumidamente tá perguntando o porquê das coisas, que é um ótimo jeito de chegar em conclusões, ou na ausência. Nietzsche conto.
delas. O Bob dá a ideia de que reunir as pessoas mais inteligentes da Pangeia e estudarem essas questões, ao invés de sair só por aí prendendo as pessoas porque elas tiveram a curiosidade de perguntar. Só que os anciões, eles não estão interessados em dar respostas verdadeiras, mas eles querem que as respostas sejam tão simples que até um idiota entenderia, para que as pessoas voltem logo a trabalhar. Coincidentemente, o maior idiota dali é o Dino, que julga todos os intelectuais que tentam resolver as questões existenciais. Então, eles chamam um bando de filósofos para refletir sobre a vida. O primeiro é igual aos primeiros filósofos orientais e religiosos, que falavam em anedotas sobre a origem do mundo, tipo o mito do Deus Indra, ou dos monoteísmos. O segundo filósofo diz que o propósito é espalhar caridade e boa vontade para todos os dinossauros, porque só assim as pessoas ou os dinossauros podem ter paz e senso de propósito. Isso também é o que diz a psicologia individual de Adler, ou pelo menos o que eu entendi dela, né? Perceba que esse filósofo não falou que o sentido da vida é algo que tá ali, mas é algo que se constrói com a vida. Já o terceiro filósofo diz que o que aconteceu na verdade foi que uma batata fez uns gestos mágicos e o universo surgiu. Isso aí já foi o suficiente pra convencer o Dino, e como não se convencer, né? É uma batata deus. Logo após isso, é criado o batatismo, a religião que responde todas as questões que existem no mundo com um único livro, o livro da batata. O Bob que... Olha, vocês veem que eu não assisti isso aí, mas o meu questionamento sobre a batata foi levado à mesa. Por que batata é bom de qualquer jeito? Por quê? Se você fritar, ela fica boa. Se você assar, ela fica boa. Se você fizer ela doce, ela fica boa. E se você juntar ela com cheddar e bacon, você tem um espaço no paraíso. Agora, batatismo? Batatismo? Really? questiona se as pessoas são idiotas para acreditar Ok. nisso. Tenho que dizer que é tranquilizador ter respostas para perguntas tão perturbadoras. E sem dúvidas, essa é a maior É qualidade sério? das religiões, a capacidade de tranquilizar dando respostas para questões existenciais. E É parafraseando assim. Tomás de Aquino, algumas pessoas não têm talento para estudos aprofundados, e por isso devem recorrer Temos à um fé. ponto. O que aconteceu aqui é que a religião foi usada como uma forma de manipulação das pessoas, mesmo que os anciões não acreditem nela. Prova de que o batatismo foi usado para controle é que ele entrou até nas aulas de ciência, onde as pessoas deixaram de observar a realidade e só aceitaram todas as respostas do livro, mesmo que essas respostas estejam erradas. O Bob reclama e questiona isso, e ele é expulso da escola e visto como um pária da sociedade. Semelhante ao que acontece em um grupo de pessoas onde uma é de uma religião muito diferente, essa pessoa é meio que deixada de lado. Antigamente até queimava, né? Ou matavam, como fizeram com Sócrates. O batatismo também se propõe a responder questões que as pessoas ainda nem pensaram. Devo trabalhar até tarde quando não sou pago para isso? A resposta é... sim, deve. Novamente mostrando os ideais progressistas da série, que mostram como o trabalho se torna alienado. E existem coisas na nossa sociedade que só servem pra ter controle. Eu acho que esse tema era muito discutido na época em que essa série foi inventada. Hoje em dia, chamariam ela de esquerdista. Nossas vidas precisam do controle de uma fonte maior, onisciente e mais instruída. Ok, aqui eu senti que foi uma crítica até que direta aos monoteísmos que pertencem à sociedade, que são cheios de adeptos que querem que uma divindade dita as coisas que eles querem fazer. Ah, isso mesmo. Corre pro livro, não se preocupe em raciocinar, procure as respostas para os seus problemas. Nossa. Isso mostra como as pessoas Nossa. só querem as respostas fáceis, elas querem abrir os livros e encontrarem cada dia da vida delas escrito coisa com coisa de como devem fazer. Elas não conseguem nem criar valores próprios e decidirem sobre a sua própria moral. Precisam de uma religião como muleta para pensamento, achando estar sendo guiados por uma batata, mas na verdade só tem preguiça de pensar sobre como podem viver suas próprias vidas e não sabem viver de outra forma a não ser se submetendo eternamente a uma ideia de ideal, que nega o aqui e agora em nome de um outro mundo. Eis aí o niilismo. E aqui eu posso citar o Michel Onfray, ou Michael Onfray, eu não sei. Ele diz: para conjurar a morte, o Homo sapiens a exclui. A fim de evitar ter que resolver o problema, ele o suprime. Essa frase não fala só sobre a morte, mas sobre como o homem, ao invés de resolver o problema, gosta de terceirizá-lo a um deus ou uma batata, no caso, né? Os pais do Bob, em seguida, vendo que o filho não vai aceitar a batata em sua vida, ligam pros conselheiros que enviam uma equipe treinada para ajudá-la a passar por isso. Se ele não acredita na batata, ele é batateu? Fica o questionamento. Aí chegam dois doidões quebrando tudo e levam um garoto preso e censurado. Mais tarde, ele é posto numa fogueira, mostrando as consequências de uma sociedade que pensa de uma única forma e não aceita outras opiniões e pensamentos. A família dele chega lá e ele, assim como Sócrates, é acusado de trair os deuses, no caso, o deus Batata. Uma última palavra, herege. Olha, eu retiro tudo que disse e ainda peço desculpas. Mesmo assim vai queimar. Até fogo! Infelizmente, o sério? batatismo não perdoa bandido. A fim de tentar evitar que seu filho seja Batatismo não queimado, perdoa o Dino bandido. tenta procurar resposta para aquela situação.
comunistinhas. Mas uma pessoa que não gosta de batata, realmente, talvez... Não. Pessoa que não gosta de batata... Pixel Delete, qual que é o problema? Estão no livro da batata, só que ele não encontra. E ao que ele diz que acha que aquele livro não tem todas as respostas. Só que todo mundo ouve aquilo, quem ousar questionar o livro da batata entra na fogueira. Eles são quase churrascados. Porém, um vento muito forte passa na hora e apaga todo o fogo. Alguns vão dizer que foi Deus, mas quem diz isso não entendeu nada. O profeta da batata, anteriormente, tinha dito que o fogo era vontade da batata. Só que o fogo tinha acabado de ser apagado, fazendo com que a palavra do profeta sobre a vontade da batata entrasse em contradição. Então, ele dá aquela desculpa básica. Não cabe a nós tentar entender os métodos mistérios da batata, porque estão muito além da compreensão dos míseros mortais. Essa desculpa serve muito bem para quando um indivíduo não quer aceitar suas próprias fraquezas ou as ações que acontecem na realidade e transfere a culpa para a vontade de Deus, mas nunca reconhecendo as suas próprias fraquezas. Em seguida, a população enxerga que tudo não passa de uma mentira, mas ainda assim continuam pedindo por respostas. A Fran diz que é normal querer ter resposta, mas que não podem aceitar a primeira que vem só porque tá ali. Deve ser permitido a todos acreditar no que querem acreditar. A partir dessa frase, e os assim dinossauros começaram a laico. pensar. E foi a partir dessa liberdade espiritual que a humanidade conquistou quando descentralizou a religião que se criou as espiritualidades New Age, que não é uma religião específica, mas um conjunto de crenças espirituais que podem ou não ter Deus no meio. É basicamente um ecletismo religioso, onde a pessoa acredita nos monoteísmos, nos orixás, em tarô, na lei da atração, enfim. Basicamente uma liberdade irrestrita para montar a sua própria espiritualidade. No final... Corta 20 anos depois disso e nós temos o cult quântico. Não sei se foi uma boa ideia. O Bob pede pro pai olhar para as estrelas e depois pergunta de onde vêm as estrelas. Ao que o Johnny responde que nunca pensou sobre isso, mas que agora vai pensar. A conclusão desse episódio é fabulosa pra mim. Ela não é uma resposta sobre a vida, mas é o reconhecimento de que a gente não tem resposta pra tudo e não sabe de tudo. E provavelmente nunca vai saber sobre tudo. Mas que por outro lado, a gente pode pensar sobre as coisas. Independente se vamos chegar à verdade ou não, pelo menos a gente vai pensar com um pouco menos de peso, diminuindo a nossa angústia existencial. Porque por mais paradoxal que possa parecer, não ter uma resposta é também uma resposta. Você só precisa lidar com isso. A resposta é não ter resposta. Olha só que bizarro. Tá bom.